Hoje, gente, vou fazer um trabalho diferenciado com vocês. Fazer um trabalho para aquelas pessoas que estão procurando um emprego. Muita gente me procura dizendo que está desempregado e que está passando por dificuldades, embora tenha um currículo maravilhoso. Eu conheci um menino que tinha um currículo que era um absurdo e ele estava desempregado. Hoje ele está trabalhando. Mas não foi graças a mim, foi graças a escutar conselhos e se empenhar. Uma das coisas que vocês devem fazer antes de ir a uma entrevista é o que se chama de laboratório. É uma técnica que eu não vi mais usar, mas jogadores de futebol usavam e pessoas que trabalham no ramo artístico fazem até hoje. Eu posso vir falar a respeito disso e posso até fazer um experimento de laboratório com vocês aqui, só que eu teria tempo para gravar, às vezes leva 40, 50 minutos, dependendo do tipo de trabalho que eu vou desenvolver nesse laboratório. Mas uma das coisas que tu não deve falar, por exemplo, que tu não deve fazer, vamos começar pelo que tu não deve fazer. Primeiro tu tem que ter a noção de que a vaga está lá. Tu precisa da vaga. E o entrevistador é um ser humano. E ele também não está a fim de ficar ali escutando 10, 15 pessoas por dia. Ele também está louco para encontrar a vaga, a pessoa certa para colocar na vaga, para ele se livrar daquilo, porque ele também não tem paciência para ficar escutando conversa de um, conversa de outro. O que faz a diferença, muitas vezes, nem é o currículo. Pessoas com currículos que nem são tão bons conseguem a vaga e você fica pensando, por que o meu currículo é melhor e eu não fui escolhido? Por causa das atitudes que você tomou. Talvez você não estivesse preparado para aquele momento. Talvez estivesse nervoso. Talvez chegou lá, sentou na frente do entrevistador e cruzou os braços, cruzou as pernas, botou as mãos em cima da mesa e ficou agitado. Não, sentou numa postura. Postura para ser entrevistado é essa aqui. Ó. Olhar fixo no entrevistador. Resposta simples para a pergunta simples. Não é necessário que você cite novamente o teu currículo. Esquece isso. O teu currículo ele sabe de cor. É por isso que ele te chamou. Ou talvez até um programa de computador selecionou o teu currículo e te levou para lá. Então o teu currículo ele sabe que é bom. E isso ele tem certeza. O que ele está procurando é alguém que seja a cara da empresa. Então eu vou contar uma história para vocês aqui que aconteceu comigo. Eu já contei aqui uma parte dessa história que tá no canal aí, O Bruxo e a Psicóloga, com a história do cigarro. Naquela época se podia fumar, né? Hoje até para fazer um vídeo não se deve fumar. Eu de vez em quando fumo, eu sou meio sem vergonha. Mas o que aconteceu? Eu fui para essa vaga que eu sabia, eu tinha consciência de que aquela vaga não era para mim. Não era. Eu não tinha o perfil da vaga. Eu não tinha o perfil da vaga. Porque eu sabia qual era o trabalho, sabia que aquele tipo de trabalho não se adaptava à minha personalidade. Eu tinha essa consciência, mas eu precisava trabalhar. Então, quando eu cheguei para preencher a vaga, o que eu fiz? Eu antes fui analisar a história da empresa. E quando o entrevistador perguntou, que era uma psicóloga, perguntou por que é que eu acreditava que eu seria bom para a empresa, eu não contei a minha história.
eu contei a história da empresa. Eu disse como a empresa nasceu, como é que ela cresceu. E aí sim, eu acrescentei que eu acreditava na empresa, que a empresa tinha plano de carreira e que eu tinha certeza que qualquer vaga que me dessem naquela empresa, eu conseguiria mostrar a qualidade do meu trabalho e com certeza eu cresceria na empresa. Isso fez com que a psicóloga, depois de fazer o teste do cigarro, que está aí na internet, me dissesse, olha, para a vaga em questão, tu não serve. Isso ela não precisava dizer, isso eu sabia. Mas eu tenho uma outra vaga no ramo de vendas. Tu é uma pessoa muito persuasiva, então eu vou te colocar na área de vendas. O que aconteceu nessa área de vendas é que eu fiquei poucos meses lá. Um dia eu venho contar para vocês por que é que eu fiquei poucos meses lá. Mas foi bom para mim e foi bom para a empresa. A empresa mudou algumas coisas depois que eu saí, fiquei sabendo. Por causa da minha passagem por lá. Mas o importante é, tu tens que vender a tua imagem. A tua imagem é a primeira que vende. Então procure estar cabelo bem aparado, barba bem feita. Não fica assim que nem o bruxo está com barba para fazer. Barba bem feita. Não te enche de anel. Se tem um grau superior, o anel da formatura. Só. Não te enche de penduricalho, porque ninguém quer alguém que chame mais atenção. Eles não estão contratando um ator, nem um youtuber. As empresas estão contratando alguém que seja o reflexo da empresa. Então, o primeiro passo é, o entrevistador é um ser humano. E existem técnicas para convencer essa pessoa, conquistar a simpatia dela, embora ela seja um psicólogo, e geralmente essas pessoas estão treinadas para conhecer, por exemplo, a mentira. Tu não pode ficar assim. Não. Conforme o lado que tu levantar os olhos, ela sabe que tu está inventando uma história para completar algo que tu não tem de experiência, ou tu está relembrando, está tentando buscar na tua lembrança algo que tu já passou, que tu já vivenciou para passar para aquela pessoa. Então não tire os olhos dela. Quando cumprimentar esta pessoa, vai cumprimentar uma pessoa, aperte a mão dela de forma firme. E faça isso aqui que eu vou fazer, ó. Aperte a mão dela e movimente rapidamente as sobrancelhas para cima. Mas não vai ficar assim, ó. Não. Aperte a mão dela e levante as sobrancelhas. Se ela tiver o nome no crachá, chame ela pelo nome. Decore o nome da pessoa. As pessoas gostam disso. Se ela tiver uma foto da família, antes que ela faça qualquer pergunta, diga, bonita família, também tenho muito orgulho da minha família. As empresas dão valor a estas pessoas. Isto é importante. Reflita a pessoa, sorria para ela. Faça com que ela goste de você. Talvez você talvez tenha alguém com um currículo melhor, mas se tu conquistar a simpatia dessa pessoa, ela com certeza vai riscar os outros nomes e vai indicar o teu. Como faz isso, bruxo? Bom, isso é uma coisa mais complicada e mais complexa de ensinar. Mas existem vários livros que ensinam isso.
Mas as técnicas que funcionam, as mais simples, são essas que eu passei. Se alguém for te cumprimentar, nunca cumprimente a pessoa sentado. Levante-se para cumprimentar a pessoa. Sempre. Mesmo que se ela ficar sentada, problema dela. Mas normalmente as pessoas se levantam para te cumprimentar. Fale o teu nome. Aperte a mão da pessoa, se preciso, com as duas mãos. Coloque uma mão e coloque a outra mão sobre a outra e firme a mão. Firme a mão. Mostre que você é uma pessoa segura. Ninguém contrata uma pessoa insegura. Eu vou contar uma outra história que aconteceu comigo. Eu me mudei de cidade e não trabalhava com espiritualidade ainda, mas já conhecia essas técnicas, porque estudava há muitos anos. E num dado dia lá, eu peguei o dinheiro que eu tinha ganho num serviço, que o meu trabalho sempre foi um trabalho automotivo, sempre trabalhei com automóveis. E peguei aquele dinheiro e tinha terminado o serviço, não tinha outro. Era dinheiro de hoje, mais ou menos, uns R$ 400 por aí. Nunca vou esquecer, era um domingo de manhã. Terminei o trabalho no sábado, era domingo de manhã. Eu estava na praia, peguei aqueles R$ 400 e fui para a praia. Eu gastei todos os R$ 400 sentado num quiosque, comendo batatinha frita, peixe frito, camarão, tomando cerveja. Quando o dinheiro começou a encolher, eu passei a tomar uísque, caipirinha, tomei tudo que tinha. E a mulher olhava para mim e disse assim: o que nós vamos fazer amanhã? O que nós vamos comer amanhã? Se tu gastou todo o dinheiro que tinha. Eu digo: amanhã eu terei necessidade. Eu criei em mim a necessidade de ter um emprego melhor. E disse: não te preocupa. Amanhã eu arrumo um emprego bom. Hoje eu vou me divertir. Eu sei que parece estranho isso, mas é que eu tenho uma confiança em mim muito grande. Eu sou uma pessoa muito confiante. Então fica fácil para mim fazer essas coisas. Que para muitos é a maior maluquice da face da Terra. No outro dia, eu fui até uma oficina mecânica na cidade de Capão da Canoa, onde eu terminei morando durante 20 e poucos anos, sempre trabalhando no ramo automotivo, sempre ligado ao ramo automotivo. Comprei uma oficina, eu cheguei com uma caixa de ferramenta na cidade e em 2 anos eu tinha uma oficina no centro da cidade. Mas eu trabalhava 24 horas por dia. Claro que eu não ficava acordado 24 horas por dia, né? Eu montei uma equipe para isso. Eu nunca fui um bom administrador. Mas eu sempre soube montar equipes. Isso eu sempre soube. Houve traições dessas equipes? Sim. Mas eu sabia quando alguém estava me roubando, mas ainda estava me dando mais lucro do que roubando. E eu nunca botei a pessoa para a rua porque ela me dava mais lucro do que roubava. O que ela roubava era uma coisa que era para ela tomar uma caixa, ela tem uma a mais para tomar lá uma cerveja no final de semana, não me importava com isso. Ela me dava muito lucro. Mas eu cheguei e bati na porta de uma oficina que não tinha placa nenhuma precisando de mecânico, e digo: o senhor precisa de mecânico? Ele disse: eu estou com uns problemas aqui, tu sabe resolver isso aí.
Eu era bom profissional. E eu disse para ele, se tu me der um emprego, te mostro o que eu posso fazer. Mas eu olhei tão sério na cara dele e disse com tanta firmeza que eu trabalhei para ele 6 meses e depois trabalhei para o pai dele 2 anos. E quando eu saí, eu comprei uma oficina no centro da cidade de Capão da Canoa, onde fiquei com ela durante 10 anos. O ponto mais cobiçado de Capão da Canoa era o meu. E eu cheguei na cidade com uma mão na frente, a outra atrás, uma caixa de ferramenta. O entrevistador, aquele que busca contratar alguém, ele quer alguém assim. É assim que ele quer alguém. Ele não quer alguém introvertido, alguém que não consiga falar, que se trave na hora de uma entrevista. Se ele se travar numa entrevista onde ele está falando dele, como é que ele vai explicar para a equipe dele os problemas da empresa se ele não consegue explicar os problemas dele? Embora o entrevistador não está ali para saber dos problemas dele, quer saber o que ele traz de vantagem para a empresa. E trazer de vantagem para a empresa é conhecer a história dessa empresa a fundo, conhecer o perfil das pessoas que trabalham lá, e isso é a coisa mais fácil do mundo. E o mais importante, conquistar a confiança do entrevistador. Esse é o segredo. É ele que vai decidir. O teu currículo está na mesa junto com o currículo de outras pessoas. Tu não está concorrendo pelo currículo, talvez o teu currículo seja melhor. Mas se fosse assim, ele não faria entrevista. Ele separaria o melhor currículo. Está aqui, o melhor currículo é esse aqui, contrata esse cara. Não é assim. Tu tem que conquistar a simpatia dele. Então, uma das técnicas é espelhamento. Espelhamento. Eu não estou falando de trabalho religioso. Estou falando de técnicas que se usa, psicólogos usam isso. Estou colocando um trabalho sobre hipnose, também é usado isso. Mas aí o hipnólogo, para reconhecer as pessoas. Por exemplo, a pessoa fez um movimento, tu aguarda um momentinho e faz o movimento. A pessoa gosta de futebol, demonstra que você também gosta. A pessoa tocou num assunto num filme, cuidado. Ela está vendo qual é o gosto que tu tem. Tenha cuidado com as escolhas que faz. Se ela perguntar de livros que leu, cuidado com os livros que tu leu. Não expresse opinião política. Se em algum momento ela falar de política, diga que você não se interessa muito por política. Diga, olha, eu acompanho política, mas não tenho partido. O meu partido hoje, eu gostaria que fosse essa empresa. É por ela que eu quero lutar. Porque eu sei que ela me trará o retorno que talvez os políticos não me tragam. Porque aqui eu serei reconhecido pelo meu trabalho. É desta forma que se conquista uma vaga. E com o trabalho de laboratório, para que você chegue na frente do entrevistador calmo, para que você chegue tranquilo, para que você possa falar com tranquilidade, sem gaguejar. Você vai, por exemplo, ser o líder de uma equipe. Se tu começar a gaguejar na frente do entrevistador, acabou a entrevista. A vaga não vai ser tua. Quando se busca um líder, se busca alguém que tome atitudes e com responsabilidade. E muitas vezes ele vai ter que decidir rapidamente o que é o melhor para a empresa.
Algumas vezes ele vai ter, assim como eu trabalhei em empresa de vendas, dizer para o vendedor, olha, o senhor é importante para a empresa, mas nesse caso o senhor está errado. E eu vou lhe explicar por que o senhor está errado. Vamos chegar a um acordo. Pessoas que não conseguem fazer acordos, coisas simples, não conseguem vagas. E essas pessoas que são entrevistadoras são exímias em estudar atitudes. Elas conhecem a chamada programação neurolinguística. Ela sabe quando você está dizendo a verdade e quando você não está dizendo, pelo movimento dos teus olhos. Então, muito cuidado com isso. Jogador de pôquer profissional, esses dias eu vi uma mesa de jogo de pôquer e comentei com uma pessoa, nenhum desses é profissional. Jogadores profissionais usam óculos escuros. Mantêm a cabeça baixa e não olham para frente de jeito nenhum. Olham somente para as cartas, não movimentam as mãos. Porque as outras pessoas que estão na mesa conseguem reconhecer quando você tem uma boa cartada na mão e não tem uma boa cartada na mão pelas atitudes que você toma, pela forma com que você se movimenta na cadeira, pela forma com que o seu olhar está. Então aprenda isso. E tenha, acima de tudo, confiança. Não vou dizer para fazer que nem o bruxo que é louco, que gastou todo o dinheiro num dia. E criou. Eu tive que criar. Eu tive que criar uma necessidade tão grande a ponto de que eu faria qualquer coisa para conseguir a vaga no emprego. Porque eu precisava. Às vezes você pensa que está fazendo tudo o que pode, mas você ainda não está no estado que precisa. Não espere chegar a esse estado. Conquiste a vaga do seu emprego, conquiste o seu trabalho, mostre a qualidade do seu trabalho e as coisas vão andar. Mas conquiste primeiro o entrevistador. Conheça de ponta a ponta a história da empresa. E quando o entrevistador lhe perguntar por que você é interessante para a nossa empresa, o que tu soma para a empresa, conte a história da empresa para ele. E ele vai te perguntar, por que está me contando isso? Porque eu sei tudo da história dessa empresa, porque me preparei para vir entrar aqui e somar a esse grupo. Se essa vaga não for minha, me dê outra. E em seguida eu lhe mostrarei que eu estarei nessa vaga que o senhor está oferecendo e que é a vaga que eu busco. Meu abraço a todos vocês.